Boa tarde. Vamos gravar aqui mais uma das nossas aulinhas de... Ai, desculpem lá que o meu brinco está aqui todo torcido. Uma aulinha de O Segredo de Girassóis, o Diário de Ana Golding, da Adriana Matheus. Eu sou a Adriana Soares. E esta é a parte número 23. Não sei, já não me lembro muito bem. Já não gravo há uns dias. Estou expondo minha indignação. Não sou objeto. Pai, sou sua filha. Aposto minha vida em como a senhora, sua esposa, está envolvida neste leilão humano. O senhor não passa de uma marionete nas mãos dela. E ela me esbofeteou com toda a força no rosto, agarrando-me pelos ombros, jogou-me no chão. Revivi minha vida passada. Sabia que tinha passado das medidas, mas não poderia baixar minha cabeça para um ato tão abominável como aquele. Não era como as outras mulheres. Não poderei submeter-me a um homem por dinheiro ou para pagar as dívidas do meu pai. Depois, parecendo ainda não satisfeito, ele me levantou do chão por um dos braços e disse: Queria fazer isto de uma maneira mais amena e menos dolorosa para si. Ambos podíamos ter entrado em um acordo ou um consenso, o que poderia ter sido muito bom para ambas as partes, mas agora estou-lhe a dizer afirmativamente: fará o que eu quiser e quando a mandar, ou lhe enviarei pessoalmente para um convento de onde nunca mais verá a luz do dia, pois me encarregarei de pedir-lhes a sua clausura. Veja se arranja um traje que condiga com a nobreza do conde, pois ultimamente tem-se vestido como uma camponesa. Em seguida, saiu, batendo com tanta força a porta que estremeceu todo o ambiente. Pude ainda ouvir os seus berros, gritando por Lourenço. Fiquei ali, parada, no meio do hall, com os olhos fechados, tentando esquecer aquelas tenebrosas palavras. Mas, em momento algum, chorei. Não serei fraca. Não daria o meu braço a torcer. Guerreiros não choram, dizia a voz em minha cabeça. Isso me fez lembrar da minha antepassada, que nunca deixaram as minhas antepassadas, que nunca deixaram o medo ou o fracasso cair dos seus olhos em forma de lágrimas. Eu não seria diferente. Precisava lutar e, para isso, precisava de estar muito lúcida. Sabia que, se aceitasse me casar com o conde, tornar-me-ia uma marioneta em suas mãos, pois quando ele se cansasse de mim, descartar-me-ia, colocando-me de lado como a maioria das senhoras casadas, que sempre eram trocadas por concubinas ou cortesãs. Não queria passar o resto da vida amargurada, fazendo tricô e frequentando a igreja diariamente por não ter nenhum outro lugar para ir. Não, meu pai não faria isso comigo. Você está bem, Ana? Ouvi seu pai gritando por Lourenço, como um louco que acabara de fugir de um manicômio em chamas. Sim, estou bem, Maria. Contei-lhe com detalhes tudo o que acontecera. Depois de me ouvir atentamente, falou: Santo Deus, ele está mesmo maluco. E o que pretende fazer para escapar desse trauma? A não ser que a menina resolva aceitar a vontade de seu pai e casar-se com o conde, pois não consigo achar nenhuma solução para poder ajudá-la. Nunca jamais serei vendida ou me casarei sem amor. Darei aos dois uma boa lição. A menina Ana deve de ter muito cuidado. Seu pai pode perder a cabeça e nem sei o que ele poderá fazer. Não se preocupe, Maria, serei bastante subtil. Mas antes, quero que me dê as chaves do quarto de minha mãe. Tenho o direito de conhecer o que tem em seus pertences. Tudo bem. Mas deixe que acabem de sair e tomem distância. Então está bem. Assim que saírem, suba e traga-me as chaves. Disse isso voltando para os meus aposentos. No meio da escada, ainda ouvi Maria dizer-me que Deus me ajude. Seu pai, se souber, esfola-me viva. Ele só vai saber se a senhora contar. Maria saiu meio a contragosto, pois estava muito preocupada com as consequências dos meus atos. Para falar a verdade, eu também, mas estava disposta a ir até ao fim. Ao chegar ao meu quarto, corri para a janela para observar quando meu pai partiria na carruagem. Pude observar a condessa, gesticulando muito. Ela conversava com o meu pai e, por certo, estava a falar de mim. Antes de subir na carruagem, ela olhou para cima e deu-me um sorriso sarcástico. Cumprimentei-a com a cabeça, pois bem sabia o que queria dizer-me com aquele sorriso matreiro e os olhos cheios de maldade. Maria subiu imediatamente, assim que a carruagem tomou distância,
E estou com o coração nas mãos, mas estou aqui, arriscando-me a ser mandada embora. Tudo por amor e amizade a uma aprendiz de bruxa que só me põe a confusão. Ora, Maria, pense pelo lado positivo. É só comigo que a senhora consegue ter uma vida agitada e cheia de aventuras. Lembrei-me da minha infância, quando sempre fazia Maria correr horrores atrás de mim, ou a fazia subir em cima de árvores para pegar as frutas que eu queria, mesmo que houvesse uma bem pertinho no chão. Eu a fazia pegar a mais alta. Era muito divertido vê-la se atrapalhando toda, subindo árvores acima. Maria, então, prosseguiu com aquela conversa. Mas, se o seu patrão, se o patrão me pega, vou ter algo muito empolgante, mais do que empolgante e aventuras ao seu lado. Serei obrigada a tirar férias para o resto da minha vida. Não me importava com o que Maria pudesse dizer. Pegar aquela chave fez o meu coração disparar, pois seria a primeira vez que conheceria as intimidades da minha mãe. Olhei para Maria muito ansiosa. Vamos, abra logo. Não temos o dia todo para perder. Ou quer que a copeira venha e nos flagre. Ao abrir o quarto, senti um carinho muito grande em todo o ambiente e fiquei muito feliz, pois minha mãe estava lá dentro, esperando-me com um lindo sorriso. Senti as lágrimas rolarem. Ai, perdão. Senti as lágrimas rolarem e vi quando Maria me olhou. Em seguida falou. Sinto uma presença muito forte aqui dentro. Estou toda arrepiada. Talvez não seja uma boa ideia ficarmos. Olhei para a minha mãe, que estava sorrindo e olhando para Maria com ternura. Sim, eu sei, Maria. Minha mãe está aqui. E manda-lhe dizer que está muito feliz por vê-la. Não precisa ficar assustada. Na verdade, ela só está aqui para nos receber. Maria deu um salto para trás e perguntou onde ela estava. Respondi que ela estava bem próxima da janela. O quarto era muito amplo e tudo era em tom de bege e marfim. A cama de casal, peço perdão, a cama de casal era enorme e muito alta. O véu sobre a cama dava um ar extremamente romântico, mostrando um pouco do temperamento harmonioso e elegante dela. Ela me disse que estava triste com o meu pai, mas que era para eu ter paciência com ele, pois ele estava muito atordoado por causa das imprudências que havia cometido. Disse-me que ele corria risco de vida, pois o conde não era uma pessoa tão amena quanto se mostrava. Pediu que eu também tomasse o cuidado com as atitudes com ele e que principalmente tentasse ser discreta quanto à minha nova escolha. Isso me fez ficar um pouco com o pé atrás quanto ao que faria no baile de sábado. Depois de muito conversarmos e ele me instruir sobre como eu deveria proceder em minhas atitudes, despediu-se e retirou-se, deixando-me pesarosa, com saudades antecipadas. Agradeci a Maria por permitir encontrar-me com um pouco da minha história. Saí daquele quarto e tentei deixar tudo da mesma forma, pois não quis que ninguém desconfiasse de nada. Saí com o vestido em minhas mãos, é claro. Acho que foi o presente mais lindo que eu havia ganho. No corredor, entreguei-o a Maria, que me esperava impaciente. Pedi-lhe que o levasse em segredo, pois não queria que ninguém soubesse que eu usaria no baile do conde. Ela pegou a chave e desceu para colocá-la no mesmo lugar para que ninguém desconfiasse dela. Voltei imediatamente para o meu quarto, levando comigo alguns dos pertences de minha mãe. Depois de colocar minhas coisinhas no quarto em um lugar seguro, fui para a cozinha, onde fiz minhas refeições ao lado dos criados. O meu lado humano ainda estava muito triste com meu pai e não gostaria de ver ou falar com ele naquele dia tão fatídico. Depois de ajudar Joana com a louça, voltei para o meu quarto e resolvi ler o diário de minha mãe. Pude perceber a sua sensibilidade e a maneira humana como via as coisas e as pessoas. O perdão era o seu lema. Pude perceber que meu pai não era tão puritano como demonstrava ser. Em poucas linhas, minha mãe dizia saber de suas traições, mas se manteve digna. Saltei algumas páginas para não me aborrecer ainda mais com ele e descobri uma coisa que me deixou boquiaberta. Logo depois de 10 páginas estava escrito: Ana, sei que neste momento você está a ler estas páginas. Espero que já tenha identificado o seu dom. Filha, sei que não viverei o bastante para lhe contar sobre isso pessoalmente. Sou uma bruxa. Antes de deixar meu aparelho, passar-lhe-ei neste livro todo o meu conhecimento sobre magia. Lógico que muitas coisas você terá de aprender por si mesma, pois a magia é uma busca eterna do saber. Seu pai nunca soube desse segredo, que agora compartilho exclusivamente com você. Não culpe Maria, ela prometeu-me guardar segredo. Nunca lhe revelei sobre o fundo falso ou sobre a passagem secreta no porão, onde pratico meus rituais de magia.
Nesta hora, sei como se está a sentir e se perguntando onde fica a passagem secreta. Fica atrás, no terceiro lote de vinhos do seu pai. Lá encontrará tudo o que precisa saber sobre mim e sobre nossa raiz. Como já deve de ter ouvido, até aos 16 anos estudei num colégio de freiras na França. Lá aprendi muita coisa, inclusive sobre a crueldade e a falsidade que ocorre por trás das paredes de um convento rigoroso. Minha mãe queria que eu tivesse uma religião e fosse preparada para ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Só que sempre tive esses sonhos românticos. Também sentia que o mundo precisava de mim e de uma outra forma. Minha primeira manifestação como bruxa foi quando no convento começou a surgir um boato de que várias freiras estavam a ficar loucas por causa da influência do demónio. As pobres mulheres tinham crises e se debatiam, jogando os seus frágeis corpos de um lado para o outro da parede das suas celas. Algumas engravidavam e as freiras as fizeram abortar. O horror e o pânico expandiram-se por todo o convento e meus pais estavam vindo me buscar. Só que algo dentro de mim gritava e dizia que aquilo tudo nem de perto tinha a ver com o demónio. Numa bela tarde, eu estava sentada na soleira, lendo um romance, depois de uma monótona aula de literatura, quando ouvi alguém me chamar. Levantei-me rapidamente, pois tanto os padres como as freiras eram muito rígidos quanto à obediência. Então, de um salto, respondi: "Pois não, senhora." E baixando a cabeça, continuei imóvel, esperando que alguém viesse me impor alguma ordem. Quando percebi que ninguém falou nada, ergui minha cabeça e vi que não havia ninguém. Fiquei assustada e saí a correr para o meu quarto, onde sentei na cama e fiquei tentando entender o que é que estaria a acontecer. Cheguei a pensar que realmente poderia ser um tipo de demónio que tivesse falado comigo. O mesmo que estava deixando as freiras loucas. Fiquei com muito medo, ainda por não saber como diria aquilo para as freiras, sem que elas achassem que eu estava possuída. Foi quando a voz, mais uma vez, falou comigo: "Elizabeth, não temas, não viemos lhe fazer nenhum mal. Escute-nos, temos de lhe prevenir. Está correndo um perigo muito grande aqui dentro." Primeiro, esconjurei e rezei incessantemente. Depois, cobri a cabeça com a travesseira. Mas as vozes não paravam. Então, em soluços e com muito medo, resolvi perguntar: "O que querem de mim? Porque estão-me atormentando. Sou filha de Deus e renego vocês espíritos imundos." Ouvi responderem-me: "Também somos filhos de Deus, Elizabeth, e precisamos da sua ajuda para evitar mais uma tragédia com as meninas." Oh, perdão. Ao ouvir aquilo, fiquei mais calma, pois, além de a voz ser suave, parecia-me sensata. Perguntei em que posso ajudar as pobres moças, porque os demónios estão torturando essas pobres mulheres porque as estão a possuir. Explicaram-me que não eram demónios, e muito menos pessoas daquele meu mundo. Indaguei-lhe sobre quem estava a fazer aquilo. Responderam-me que o padre Moisés invadia as celas das moças e as obrigava a manter relações com ele. Contestei-os. Isso é mentira. Elas dizem que é um homem sem rosto e encapuçado. Eles me disseram que o padre realmente usava um capuz e elas não o reconheciam por estarem entorpecidas com um chá feito com uma erva muito poderosa que as deixava em completo transe. Mas como isso era possível se os padres não tinham acesso às celas? Segundo as vozes, o padre convenceu a cozinheira que esse chá as fazia ficar calmas. Então, ele conseguiu entrar nas suas celas. Depois do ato abominável, ele colocava na cabeça delas que foi o demónio que as violou. As pobres meninas ficavam loucas, pois o alucinogénio as fazia delirar. Era por isso que os exorcistas nunca haviam ter visto uma coisa tamanha com esta manifestação antes. As vozes disseram-me que eu podia ajudar as meninas escrevendo uma carta anonimamente, dizendo que durante a estadia do padre Moisés em outro convento na região, o mesmo havia acontecido. Eu deveria entregar a carta ao leiteiro e pedir-lhe que, quando ele voltasse na manhã seguinte, a entregasse à madre. Lembre-se de ser bastante severa e cite o nome do convento e o nome da madre superior do local. Advertiram-me. Assim fiz, como as vozes me ensinaram. Naquela noite mal consegui dormir. Se tudo fosse obra de espíritos impuros, eu estaria envolvida em atos de bruxaria e satanismo. Isso poderia me custar a vida. Depois de uma noite péssima, fui a primeira a me levantar.
Mal consegui prestar atenção nas minhas aulas sequenciais e cotidianas. Depois de muito sofrer, por antecipação, ouvi no meio do grande corredor um zum-zum. Corramos todas para ver o que está a acontecer. O monsenhor havia sido chamado. Todos estavam trancados e aos berros na sala da Madre Superior. Deus, com que agonia eu estava. Onde fui-me meter? Pensei, temerosa e certa de que estava encrencada. Somente às 2 da tarde, depois de muito alarido, foi o que soubemos o que realmente aconteceu. Os espíritos estavam completamente certos. Padre Moisés foi levado por seus superiores e acompanhado por um inquisitor. Supostamente, quem estava endrominando era o padre. Em sua cela, acharam muitas raízes alucinogéneas e abortivas, raízes a que só as feiticeiras e os magos teriam acesso. Interrogaram as jovens freiras e várias disseram que o padre bulinava com elas, mas que o efeito das drogas as faziam acreditar que fosse o demónio que se disfarçava de Padre Moisés. O escândalo gerou a retirada de muitas moças da escola interna e o fechamento temporário do convento. Graças a Deus, eu fui uma dessas moças. Continuei na França a pedido de uma tia que continuou com os meus estudos em casa. Durante um baile conheci seu pai. Os espíritos preveniram-me da sua reputação de conquistador, mas disseram que você nasceria da nossa união. Disseram que você seria muito especial e que teria uma missão a cumprir. Mostraram-me várias vezes o seu rostinho em sonhos. Minha união com seu pai não foi por interesse meu, pois realmente eu estava apaixonada por ele. Mas você também já deve ter percebido que não fui muito feliz, porque o seu pai sempre gostou de viajar e esbanjar. Quando os espíritos me avisaram de que minha doença não teria cura, porque se tratava de um mal de sentença, comecei então a preparar um local secreto para que, quando você crescesse, tivesse o seu lugar para trabalhar. Maria ajudou-me e sempre me orientou em como agir. Com as viagens constantes de seu pai, fiquei muito sozinha. Então, a prática da magia foi-me um aprendizado constante. Algumas coisas estão anotadas para que lhe sirvam de exemplo. Espero, filha, que cumpra a sua missão com muito amor e resignação. Lembre-se de sempre manter a discrição sobre a magia e de só praticá-la quando realmente necessário e para o bem comum. Cuide do seu pai e nunca o contradiga, pois se torna violento e pode agredi-la. Ajude Maria a encontrar o seu grande amor e liberte-a, pois ela ainda tem que seguir seu caminho. Deixo-lhe tudo o que aprendi com os espíritos e prometo que sempre estarei presente para protegê-la. Cumpri tudo o que ela me pediu naquele diário, embora nem tudo tenha sido da compreensão de todos os que me cercavam, mas nunca fiz nada esperando que alguém me compreendesse. Apenas quis ser livre. Esperava poder seguir o caminho que escolhi. Era impressionante como minha mãe poderia saber que um dia eu leria o seu diário. O que mais me intrigava era como ela havia conseguido esconder de meu pai, que também era bruxa. Maria, com certeza, tinha algumas respostas para me dar. Peguei no meu diário, um pouco para fazer minhas anotações e esclarecer algumas coisas sobre a tradição da lua. Aproveitei para acrescentar as seguintes anotações. Nós, bruxas, acreditamos na deusa como a criadora de tudo e de todos. A deusa é a principal deidade da bruxaria. Ela é simbolizada pela lua e pela terra e recebe diferentes nomes em diversas culturas e que é celebrada. A deusa é eterna, imortal e exerce supremacia em nossas práticas e rituais. A bruxaria é uma religião polarizada. É por isso que também acreditamos no princípio criador masculino do deus cornífero, simbolizado pelo sol, representando a fauna, a flora e os animais. Ele é considerado filho e consorte da deusa. Sei que isso poderá parecer uma heresia a princípio, mas em nossa cultura existem coisas misteriosas, por si só, que são consideradas abomináveis, irregulares e anormais aos olhos dos humanos. Com o passar do tempo e muito estudo, são coisas com que se aprende a conviver com naturalidade. Tudo nesta terra é uma questão de cultura e aceitação. Mas uma coisa digo, não cultuamos o demónio, não comemos criancinhas e muito menos praticamos orgias nas quais supõe-se o demónio deitar-se com as bruxas. Não posso dizer o mesmo das feiticeiras. São pessoas à parte da magia. Não seguem regras e fazem uso dos seus poderes à revelia e mercenariamente.
Mas em nossa tradição nunca houve sequer nenhum evento singular a esses mencionados por inquisidores e fanáticos religiosos. Todos os rituais mágicos sempre são executados visando efeitos benéficos, de forma que as pessoas jamais sejam prejudicadas. A natureza é o templo de nossos antigos deuses. Por isso, a maioria dos nossos rituais é realizado em meio da mata fechada. Apesar de muitas bruxas realizarem os seus rituais em suas casas ou locais fechados por uma questão de privacidade, discrição e cautela, a natureza é sempre vista como o local ideal para a celebração de nossos rituais. A magia é um instrumento que, quando bem usado, torna-se um grande aliado. Mas, caso contrário, pode desencadear todo o universo à sua volta. Como deve sempre lembrar, não podemos e não temos o direito de interferir no destino de ninguém. Relembrando uma coisa: bruxas não usam vassouras para voar, nem seus caldeirões para fazer cozido de dragão ou sopa de sapo, como diz o dito popular. Esses instrumentos são realmente utilizados em nossos rituais e feitiços, mas não da forma fantasiosa e folclórica que diversas vezes são mencionadas em relatos e histórias supersticiosas. A vassoura, original, de uma bruxa, é feita com um punhado de plantas amarradas ao redor de um cabo. Os dois eixos, o côncavo e o convexo, as bruxas mais antigas usavam esse instrumento de forma fálica para abençoar, fazendo um ritual de fertilidade. À noite, pulavam sobre as vassouras nos campos e quanto mais pulasse, maior eram as bênçãos da fertilidade. Esse tipo de ritual era noturno e, por isso, muitas vezes foi confundido com rituais de maldição, o que também gerou a lenda de que as bruxas voavam em vassouras. No fundo, as bruxas antigas gostavam de se parecer místicas e estranhas, o que foi um erro, pois os supersticiosos usavam a sua alegria e também de sua maneira debochada para prejudicá-las com calúnias e histórias folclóricas. Esclarecendo também sobre a viagem, ressalto o seguinte: quando estamos despertos, o corpo astral coincide com o físico. Mas quando estamos adormecidos, ele se destaca, dando assim origem à projeção astral. O corpo astral, nesse estado, mantém-se ligado ao corpo físico pelo cordão de prata por toda a vida. Quebrando, a vida termina desligando, assim, o corpo astral do corpo físico. Deixa-me só... Onde é que está? O cordão de prata é a ligação do corpo físico ao corpo astral, através da qual é transmitida a energia vital para o corpo físico, durante a projeção astral, mantendo-se sequer os dois corpos interligados, independentemente da distância a que se encontrem. Por mais afastados que estejam, o cordão de prata jamais se partirá. Antes, funcionando como um elástico, trazendo sempre de volta o corpo astral, por mais longe que ele se encontre. O cordão de prata também é conhecido como cordão astral, fio de prata, cordão luminoso, cordão vital e entre tantos outros nomes. O plano astral é um universo paralelo ao nosso, é a quarta dimensão. Durante a projeção astral consegue-se fazer o que se quiser e ir aonde o nosso pensamento desejar. Não existe espaço nem tempo, mas sim uma forma de pensamento. Pensa-se num lugar e, quase de imediato, estamos lá. Existem, no entanto, algumas limitações. Por exemplo, muitas pessoas que não são capazes de se tornarem visíveis ao visitar um amigo ou familiar. No entanto, algumas pessoas conseguem. Há pessoas que não veem a presença de outras na viagem astral. No entanto, conseguem sentir a presença. Durante a viagem astral, a projeção pode ser involuntária ou voluntária. A maior parte das projeções involuntárias acontece ou durante um sonho ou nas experiências de quase morte. Nesse caso de projeção, a pessoa não tem consciência do que está a acontecer, observando por vezes o seu corpo físico deitado na cama, imaginando que ele está a desencarnar. Procura desesperadamente mergulhar violentamente no seu corpo físico e muitos dos sonhos de voo e de queda estão estreitamente relacionados a esta experiência. Entretanto, outras pessoas que se projetam involuntariamente sentem-se
com uma sensação de flutuação e liberdade tão boa, fazendo-os sentir demasiadamente bem para se questionarem sobre o que é que se está a passar. Ao acordar, algumas imaginam que aquela experiência foi um sonho bom. Existem pessoas que praticam magia astral, viagem astral, voluntariamente, comandando, neste caso, a experiência, tendo total consciência do que estão fora do corpo, porém assim, observar calmamente o seu corpo, viajar e visitar com tranquilidade todos os lugares que desejam na Terra, podendo voar e atravessar objetos físicos. Durante essas viagens, podem-se encontrar e contactar com outras pessoas em viagens astrais ou com entidades desencarnadas. Podem regressar quando desejarem, bastando para isso pensar no seu corpo físico para que o corpo astral fique novamente ligado a ele. Ressalto que não é aconselhável que uma pessoa faça essa viagem sozinha. Isso seria demasiadamente inconsequente. A viagem astral é tão simples e pode ser tão perigosa, pois o indivíduo pode não conseguir voltar por si só, ou o que é ainda pior, pode não querer voltar. Resolvi também esclarecer sobre as formas de demónios que se manifestam nas pessoas e como elas as possuíam. O úcubo é um espírito do mal que toma a forma de uma mulher com o propósito de ter relações com um homem. A sua versão masculina denomina-se incubo. O objetivo dos súcubos e íncubos é unirem-se carnalmente com um ser humano. Na realidade, sugar-lhe a energia vital, pois essas entidades alimentam-se delas. Seus ataques ocorrem à noite. A vítima raramente se lembra ou tem uma vaga memória muito esfumaçada de como se o ataque lhe pareceu um sonho mau. Ao acordar com uma grande sensação de fraqueza para a qual não acha explicação, o ser possuído pode ter ataques de fúria e violência, podendo até mesmo machucar um ente querido. Se os ataques se tornarem sucessivos, a pessoa começa a ficar pálida, sem ânimo e depressiva, geralmente com problemas sanguíneos ou pulmonares. Perde totalmente as forças vitais, vai inexplicadamente perdendo até as forças espirituais, energias são rapidamente sugadas, podendo ocorrer perda total do apetite ou compulsão alimentar. O ser atingido pode ficar totalmente desequilibrado e, em alguns casos, pode vir a morrer. Isso explica muitas doenças que nossos doutores não conseguiram explicar, como a loucura, por exemplo. Ressalto ainda que muitas das vítimas da Inquisição não tinham nenhuma espécie de demónio em seu corpo físico ou astral. Terminei minhas anotações e estava me sentindo muito melhor. Ocupar a mente com a leitura é a maior e a melhor higiene mental que podemos fazer. Levantei-me e arrumei a bagunça que estava no meu quarto. Havia coisas de minha mãe espalhadas por toda a parte. A Maria subiu avisando-me de que meu pai e Condessa estavam de volta e que o jantar estaria servido na sala de estar às 8 em ponto. Na sala de jantar às 8 em ponto. Então agora resolveram que somos uma família? Respondi a Maria. Parece que o casal está divinamente bem. Para falar a verdade, menina, nunca os vi assim, tão harmoniosos e gentis um com o outro. Imagino, Maria, isso porque ambos estão concordando em alguma coisa que lhes é conveniente. Infelizmente, terá de dizer ao meu pai que não estou bem disposta. Maria assim o fez. Vamos ficar por aqui hoje. E, entretanto, lá iremos fazer mais uma partezinha. Beijinhos no coração, até amanhã.